Olá, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida e que a paz do nosso Senhor Jesus venha alcançar você neste momento, através desta programação, e também venha abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu dia, porque esta programação, ela traz até você a bênção de Deus, a palavra de Deus, ela traz até você o renovo do Senhor. E eu tenho a certeza, em nome de Jesus, que neste momento, a senhora e o senhor estão sendo abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje é quarta-feira, dia 7 de janeiro, tivemos aqui na manhã, às 8 horas da manhã, o primeiro culto do dia. Hoje é a quarta-feira do milagre, é a quarta-feira da bênção de Deus, é a quarta-feira onde você vai vir pedir a Deus uma bênção, uma resposta, um milagre para a sua família, para a sua vida financeira, para a sua saúde, para algum familiar seu. Então não saia, então não fique aí, sentado, prostrado. Saia de casa hoje e venha buscar a sua bênção, venha buscar a sua vitória. Hoje eu estou no meu terceiro dia no pão e na água. Terceiro dia, no pão e na água, sem comer feijão, arroz, macarrão, sem comer carne, só no pão e na água, na fé, neste propósito que Deus, Ele colocou no meu coração de fazer. E essa semana, espero que Deus me dê força para mim cumprir esse propósito. Não está sendo fácil, gente, está sendo difícil, é sacrifício, mas estamos aqui na fé, porque Deus, Ele colocou no meu coração esse propósito, Deus mandou eu fazer esse propósito, eu estou fazendo, estou obedecendo, e eu creio na vitória, eu creio na bênção, eu creio no milagre, eu creio que através desse propósito, Deus vai fazer milagres extraordinários aqui nessa igreja, na vida do povo, porque quando nós nos sacrificamos, quando fazemos algo que é um sacrifício para Deus, Deus, Ele nos honra, gente. Deus, Ele nos honra. Tudo que a gente faz para Deus com fé, de coração, Deus, Ele nos traz a resposta. Deus, Ele nos traz a bênção. Por isso eu estou nesse jejum e eu quero abençoar a sua vida. Hoje eu vou impor as minhas mãos no alto da sua cabeça e vou profetizar a bênção de Deus na sua vida. Traga fotografia, traga peça de roupa. Eu vou impor a minha mão nessa fotografia, nessa peça de roupa, porque a unção de Deus está forte na minha vida. Meu irmão, 3 dias de pão e água, 3 dias de pão e água, não é fácil. E não é comendo pão, eu não estou empanturrando a minha barriga de pão, não. É como um pedacinho aqui, outro ali. Hoje de manhã mesmo comi, uma fatia e meia de pão, e olhe lá se foi isso. Mas estou aqui na fé, porque o que nos move é a fé. O que nos move é a nossa fé, é a nossa esperança. O que nos move é a esperança, a confiança que nós temos no Senhor. E eu tenho a certeza que você que colocar os pés hoje aqui, você sairá daqui abençoado. Você sairá daqui com a sua vitória. Você sairá daqui com o seu milagre. Hoje é a primeira quarta-feira do ano, gente. A primeira quarta-feira do ano, não falte, venha buscar. Aproveite esse dia aí, está fazendo um sol maravilhoso. Não deixe de vir buscar, não deixe o cansaço, o desânimo, nada impedir você de vir buscar a sua bênção, porque Deus já preparou e vai entregar essa vitória nas tuas mãos nesta quarta-feira. Hoje é 7, o 7 representa a perfeição. Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Deus, Ele é perfeito em todas as suas obras. E a obra de Deus na sua vida, ela vai ser feita a partir do momento que você passar a buscar. Que você começar a invocar o nome do Senhor, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor, este será salvo. E pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus tem bênçãos para te dar e Ele vai entregar na sua vida em nome do Senhor Jesus. Às 3 horas da tarde e às 7h30 da noite serão os próximos cultos. Aqui na Rua da Fonte, número 701, próximo à ponte do Rio Matinhos. Você é o meu convidado todo especial, tá bom? Venha buscar, porque Deus, Ele vai entregar na sua vida a vitória. Deus vai entregar na sua vida a bênção. A nossa igreja fica aqui no centro da cidade de Matinhos,
próximo, quase em frente à funerária Medianeira, tá? Em frente ao Lavacar Capricho. É um lugar bem movimentado, muita gente passa aqui, né, em frente, de carro, de moto, bicicleta, de a pé, né? Então é um lugar bem conhecido e você pode estar conosco aqui hoje, logo mais às 3 da tarde e às 7h30 da noite, abençoando a sua vida, buscando a Deus em favor do seu milagre. Olha o que está escrito aqui, ó. Deixa eu ler uma palavra aqui para te abençoar. Em Mateus, no capítulo 21, no versículo 18, a Bíblia diz sobre a figueira sem fruto, né? Conta uma história que aconteceu com Jesus, a figueira sem fruto. Aí diz assim, ó: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Olha só, o Senhor Jesus estava andando com os discípulos e no meio do caminho ele se deparou com a figueira, né? A figueira é a que produz o figo, né? O figo, muito apreciado. Inclusive eu gosto de figo em caldas, né? Não posso ficar pensando muito aqui que eu estou no pôr da água. Então é bom, né? Um docinho de figo, maravilhoso. E Jesus, ele estava com fome. Ele viu a figueira e teve fome, não é isso? Né? Ele estava com fome, estava faminto. E quando ele viu a figueira, aquela figueira estava com folhas. E você sabe que existem espécies de plantas que elas só dão folhas na época de dar fruto. Ela só nasce a folha quando for para dar fruto, né? Tem árvores que são assim. O ipê é assim, né? O pau-brasil é assim. Na época que ela não dá fruto, ela fica sequinha, parece que está morta. A figueira é uma dessas espécies, né? Quando não está na época dela dar fruto, ela fica só, né? Só os galhos. Parece que ela dá a impressão que ela está morta, mas não está, porque ela está sem dar fruto. E quando chega o período de fruto, ela começa a dar folhas, começa a nascer suas folhas, suas folhagens, porque está no período dela produzir o seu fruto. Então, quando Jesus ele viu aquela figueira, embora não fosse época de frutos de figueira, mas ele viu ela com folhas, então ele pensou: peraí, tem frutos ali, se tem folha, tem fruto, né? E quando ele chegou naquela árvore, ele estava com fome, ele viu que não tinha fruto. O que ele fez? Ele amaldiçoou aquela figueira. Ele amaldiçoou aquela figueira e disse para ela: nunca mais nasça fruto de ti. Porque ela tinha aparência que tinha fruto, mas não tinha. E assim tem muita gente que vive, né? Muitas pessoas, elas vivem assim nos dias atuais. Elas vivem de aparência. Quem olha para elas pensa que elas estão bem. Quem olha para elas pensa que a vida delas está uma maravilha. Posta foto na internet, na rede social, rindo, sorrindo, né? Na praia. Aí quem vê aquilo ali pensa que a pessoa está bem. Olha, fulano está bem, mas na verdade não está, ela só tem folhas. É só aparência. Ela não tem fruto. Ela não é feliz de verdade. Ela não está bem de verdade. Não está. Aquilo ali é somente aparência. É só aparência. E por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque assim como Jesus foi enganado, muita gente também tinha sido enganada, né? Quantas pessoas não pararam ali para pegar fruto daquela figueira e não tinha? Porque Deus não gosta de enganação. Deus não é enganador. Deus não é mentiroso. E Deus não se agrada daquele que mente, daquele que finge ser uma coisa que não é. Por isso que Deus, ele se agrada da sinceridade. Você quer ver Deus ouvir a oração de uma pessoa? Ela ser sincera para Ele. Quando nós somos sinceros para Deus, Deus, ele nos honra. Deus nos abençoa. Quando somos sinceros para o Pai,
Ele honra a nossa fé. Ele nos abençoa porque Ele é fiel. Deus é assim, Deus é fiel. E quando eu busco a Deus e faço a vontade dEle, eu não vou precisar viver de aparência. Porque tem gente que a vida dela está assim, ela está sorrindo por fora e chorando por dentro. Talvez você esteja assim. Talvez você esteja assim. Você quer mostrar para todo mundo que está bem, mas não está. Quer mostrar para todo mundo que está tudo dando certo, mas não está. Não está. Quer mostrar para todo mundo que as coisas estão indo bem para você, mas na verdade não estão. E não estão por quê? Porque você está longe da luz. Porque você está longe de Jesus. Porque você está longe dos caminhos do Senhor. Você está longe da presença de Deus. E quando você fica longe da presença de Deus, é assim, vai viver de aparência. Casamento é de aparência, família é de aparência. A vida financeira é aparência, tudo. Tem gente que tudo dela é aparência, tudo aparência. Tudo aparência. Vive assim. Mas o que Deus, Ele nos proporciona é alegria de verdade, é paz de verdade, é vitória de verdade, é bênção de verdade. É isso que Deus nos proporciona. E é isso que Deus quer te proporcionar. Ele quer te proporcionar uma paz verdadeira, uma alegria verdadeira, uma felicidade verdadeira. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus, Ele quer te proporcionar algo verdadeiro. E para isso, você tem que se apegar com Ele, buscar a Ele, fazer a vontade dEle, de todo o seu coração. E se você o buscá-lo, se você fazer a vontade dEle de todo o seu coração, pode ter certeza, mano. Pode ter certeza que você não vai ficar fingindo para ninguém, você vai viver a realidade. Quando você sorrir, você vai sorrir de verdade. Quando você falar que está bem, você vai estar bem de verdade. Quando você, tiver com a sua família ali feliz, você vai fazer isso de verdade, não é para mostrar para os outros que está bem. Por isso que vale a pena buscar Deus. Por isso que vale a pena buscar o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo agora, venha buscar o Senhor Jesus. Venha buscar a Deus, que Ele vai mudar a sua vida. Olha o que mais diz aqui, ó. E a figueira secou imediatamente, ou seja, olha a autoridade que Jesus tem. Aquela figueira que estava enganando as pessoas, secou. Tem males que estão na sua vida, que estão te afetando, que estão te prejudicando, e que Jesus tem o poder para fazer esse mal secar, essa doença secar, essa dívida secar, esse problema no seu casamento secar, esse problema na sua família secar, esse problema financeiro secar. Deus tem o poder para fazer isso. Deus tem o poder para fazer esse mal secar na sua vida. Ou seja, Deus tem o poder de fazer esse mal se acabar na sua vida, de não existir mais na sua vida. Deus tem esse poder, e esse poder Ele quer manifestar em você. Ele quer manifestar na sua vida. O mesmo poder que decretou que aquela árvore não enganasse mais ninguém, Deus quer decretar na sua vida, para que esse mal venha secar e venha deixar de existir. Aí diz mais aqui, ó: vendo os discípulos, admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo
se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Diga graças a Deus. Olha que palavra abençoada, né? Ou seja, a fé, meu amigo, ela remove montanhas. A fé, ela remove montanhas. A fé, ela tem poder de remover o mal. Essas montanhas que Jesus está dizendo no sentido figurado. A fé, ela tem poder de remover as doenças, as perturbações. A fé, ela pode remover tudo aquilo que é mal. Tudo aquilo que é mal. A fé, ela pode remover a doença, ela pode remover a derrota, ela pode remover o fracasso. A fé, ela pode remover a miséria. A fé, ela pode remover a dificuldade. A fé pode remover tudo. Tudo é possível através da fé. Você vê Jesus, ele quando falou com aquela figueira, né? Os discípulos se admiraram porque ela secou. Você também pode falar contra essa doença. Você também pode falar: doença, eu não te aceito no meu corpo, eu não te aceito na minha vida, eu não te aceito, eu te rejeito. Você pode falar com a dívida, você pode falar com esse problema familiar, você pode falar com o mal, você pode falar dando ordem para ele sair, porque Jesus te deu autoridade. Está aqui, eu acabei de ler para você. Jesus te deu autoridade. Jesus falou: tudo que pedis em oração, crendo, recebereis. A oração tem poder, não despreze a oração. Tem gente que ela despreza a oração, diz que a oração não resolve, diz que a oração não funciona. A oração dela não funciona, a oração dela não resolve, porque ela faz aquela oração vazia, não busca a Deus, não vem para a igreja, né? Não procura ter comunhão com Deus. Aí a oração dela é vazia, porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que gritos vazios Deus não ouve. A Bíblia diz que gritos vazios Deus não ouvirá. Agora, a Bíblia diz também que a oração do justo é eficaz. Quem é o justo? O justo é aquele que depende de Deus, é aquele que depende da fé, é aquele que coloca a sua confiança no Senhor. Esse é o justo. Esse é o justo. Esse é aquele que tem a sua oração respondida. Tanto é que você, a senhora, o senhor, quantas orações Deus já te respondeu? Quantas orações? Ontem uma senhora falou aqui comigo que o filho dela estava saindo para viajar para Ipanema, estava indo para viajar e estava no carro do pai, e ela, antes dele sair, ela sentiu no coração o Espírito Santo falando uma cobrança para ela orar no carro, uma cobrança. Ela pegou o óleozinho, o azeite, foi lá, ungiu o carro e orou, pediu a Deus para guardar, proteger a vida do filho dela, que não fosse o filho dela dirigir aquele carro, fosse Jesus. Orou. Ela falou assim: bispo, ele saiu de casa, ele andou uns 100 metros até a casa dele, o freio estourou. Pá! O freio estourou. E na hora o Espírito Santo falou com ela: tá vendo? Olha a armadilha que o diabo tinha feito para o seu filho. Você já imaginou aquele freio estoura, ele descendo aqui numa estrada, numa rodovia? A tragédia que não ia acontecer. O cara andando a 100, 120, 140 por hora nessas estradas aí, numa caminhonete. Você já imaginou isso? O freio estoura ali? Foi um livramento que Deus deu. E ela sentiu no coração de orar. Você vê, se ela não tivesse orado, o diabo tinha ceifado a vida do filho dela. O diabo estava preparando ali, era uma armadilha, né? Era uma armadilha. Porque essa história, ele andando na rodovia, ia provocar um acidente e poderia até matar, tirar a vida do filho dela e de outras pessoas também. A gente vê isso aí acontecer, carro que perde o freio na estrada, né? Bate, capota, caminhão. E ela sentiu naquele momento o Espírito Santo cobrando dela para ela orar.
Ela foi, orou e Deus respondeu na hora. Na hora. 100 metros. Né? O que poderia acontecer depois, Deus já anulou ali, ó, a estratégia do diabo. Né? Então, meu amigo, a oração, quando ela é feita com fé, Deus honra. Por isso, eu quero chamar a sua atenção. Hoje, quarta-feira, primeira quarta-feira do ano, venha buscar, venha buscar. Eu estou aqui em jejum de pão e água. 3 dias, hoje é o terceiro dia desse propósito. E estou aqui na fé para abençoar você. Tivemos um culto agora às 8h30 da manhã, vamos ter das 3 da tarde e das 7h30 da noite. Venha buscar, porque Deus vai te abençoar, tá bom? Eu vou deixar você agora com milagres, com testemunhos, e depois eu volto em oração pela sua vida, tá bom? Fiquem com milagres agora, logo mais eu volto em nome de Jesus. Jesus, tudo bem, Dona Neide? Tudo bem, graças a Deus. Só tem uma bênção para contar? É, sim. Qual é a bênção? A benção, pastor, é que o meu sobrinho foi curado, daí o médico fez um exame de sangue nele, pensou que era câncer, mas não era câncer, era uma doença que... É uma doença que se a pessoa sentar no lugar que ele senta, pode pegar essa doença. É uma lepra, né? É, uma lepra. Daí o médico fez o exame e postou que ele está com esse problema. E graças a Deus eu comecei a orar pela vida dele, está comendo bem, e está indo para a igreja, e graças a Deus. Ele tinha, essa aqui, ó, né? Esse problema aqui, aqui, ó, filma aqui, ó. Tava nascendo buraco no corpo dele, ó. Você que tá me assistindo aí, como é o nome dele? É Laurinho. Laurindo, né? É tipo uma lepra, né, ó, é buraco, ó. Você que tá me assistindo aí, estamos aqui na igreja Renascendo em Cristo, aqui em Matinhos, né? E essa senhora, ela pediu oração pelo sobrinho, né, sobrinho? Meu sobrinho. Que ele apareceu esses buracos aqui no corpo dele, na pele dele, ó. Dá pra ver aí no vídeo, né? E ela estava desesperada, né? A família desesperada, porque aqui, ó, deixa eu mostrar aquele internado aqui, ó. Olha, ó como é que ele estava internado, ó. Meu Deus, tá para morrer mesmo, tá para morrer. E a senhora pedindo oração, né? A gente mandando oração para ele constantemente. Aí ele falou para mim esse dia, pede oração para mim, porque Deus está me chamando. Daí eu falei assim, não, a tua mãe está buscando por você e a tia também está buscando por você. Deus vai te curar. E aquela ferida dele, pastor, fedia podre por dentro. Levei ele no postinho para fazer curativo, as turmas da saúde não dava nem para chegar perto do fedor que ele tinha. Então eu falei assim, não, vamos fazer curativo assim, graças a Deus. As feridas cheiravam mal. Cheirava mal. Carne podre. Carne podre. O senhor viu isso aí também, né, senhor? Só acompanhou, né? Acompanhei um pouco. Misericórdia. Hã? Como é o nome da O senhor doença? lembrou o nome da doença aí? Qual é? É a tuberculose. Hã? Tuberculose. Era uma tuberculose? Mas tuberculose faz isso aqui? Meu Deus. Né? E ele foi para o médico, né, desenganaram ele, mas a senhora ali em oração, a gente ora. Eu falei para ela, eu vou botar lá no grupo de intercessão. A gente tem um grupo de intercessão aqui. Amém? Eu botei lá, não foi? Botei lá. Roger, vamos interceder por esse rapaz que o médico desenganou ele. Mas quem dá a última palavra é quem? É Jesus. Né? Ele vai voltar para casa curado. E tá, Daí eu falei com a mãe dele, falei assim, aí o pastor vai fazer visita aí para ver como é que ele tem. E ele falou assim, Neide, não manda ele vir aqui porque ele chegou agora do hospital e não dá para ninguém fazer visita nele, como o médico falou. Deixa ele melhorar bastante, que daí eu mando o contato da minha casa, daí eu venho fazer visita para ele. Mas agora ele está melhorando. tá bem, né? Tá bem. Tá comendo, se alimentando. Está comendo bem, se alimentando. Jesus está agindo na vida dele, né? Só está feliz? Estou porque ele está indo para a igreja com a mãe dele. Estava preocupada, né? Uhum. Amém. Quem curou ele? Jesus. Então diga glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aplauda a igreja bem forte em nome de Jesus. Nosso Deus, Ele opera milagres e maravilhas. Você que está me assistindo agora, venha buscar o Senhor. Nós estamos aqui na igreja Renascendo em Cristo, na Rua da Fonte, número 701, próximo à ponte do Rio Matinhos. Assim como Deus tem operado na vida deles, na família deles, vai operar na sua também. Venha buscar, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. É forte, hein? Deus abençoe. Tá dando em nome de Jesus.
Graças a Deus, você acabou de acompanhar aí milagres, pessoas testemunhando o poder de Deus, e você também vai receber essa bênção, né? Você acabou de ver esse milagre do rapaz, né, que uma bactéria estava comendo a carne dele, e através da oração, através do poder de Deus, ele foi curado, foi restaurado. A dona Neide, né, o seu Joaquim, contou o testemunho deles aí, são tios dele, e você acabou de ver aí o poder de Deus, e esse poder, ele vai se manifestar na sua vida. Essa unção, ela vai tocar na sua vida. Esteja conosco hoje, aqui na Rua da Fonte, número 701, próximo à Ponte do Rio Matinhos, aqui na Igreja Renascendo em Cristo, Templo dos Milagres, quase em frente aqui, a funerária Medianeira, tá bom? Eu quero orar por você, inclusive, se você também quiser ajudar essa obra, quiser contribuir com oferta, né, com a doação voluntária, você pode estar fazendo aí pelo Pix, né? Estou deixando aí no rodapé do vídeo, o Pix da Igreja Renascendo em Cristo, e também tem um QR Code do lado, você pode mirar aí o seu celular aí, com o QR Code, e já cai diretamente aí na conta para você poder ajudar essa obra, porque essa obra é de Deus, e se você semear nela, pode ter certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Queremos crescer, queremos expandir o trabalho, né? E precisamos de pessoas que ajudem a obra, semeiem na obra para que isso aconteça, tá bom? Porque nada é de graça, né, gente? Tem que pagar o aluguel da igreja, paga a água, paga a luz, tudo isso envolve dinheiro, né? É por isso que a Bíblia diz, né, a Bíblia fala sobre o dízimo, sobre a oferta, porque o dízimo é a oferta que sustenta a obra, tá bom? Então, se você quiser fazer a sua doação aí pelo Pix, faça, que Deus vai te abençoar muito mais em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está me assistindo agora, Pai, que o teu poder, que a tua unção, que a tua misericórdia, que a tua salvação venha alcançar essa pessoa, e que ela seja tocada e abençoada pela tua unção, pelo teu poder. Espírito Santo, abençoe a vida dela. Em nome de Jesus, eu declaro que ela seja abençoada, curada, restaurada pelo poder que há no nome de Jesus. Abençoe a água, e ao beber da água, ela seja renovada e fortalecida em nome de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém? Beba da água e seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fique na paz, fique com Deus. Deus te abençoe. Uma excelente quarta-feira. E venha estar conosco logo mais às 3 da tarde ou às 7:30 da noite. Deus abençoe. Beijo no coração. Forte abraço a todos.